Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma reflexão acerca de uma palavra muito conhecida. Aquela palavra que fala lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, que fala do filho pródigo. Quando nós lemos essa parte, da Bíblia, em que fala que um homem, ele possuía 2 filhos. Um filho, ele ficou encantado com as coisas do mundo e ele quis sair da casa, do pai. E ele ali inquire o pai, pede o direito dele, que era a herança, e ele vai para aqueles lugares onde que ele queria viver a sua própria vontade, e ele vai, gasta todo o dinheiro, chega ao ponto de comer bolotas de porco, enquanto o outro irmão permanece em casa. E o pai aguarda esse filho ansiosamente, na esperança que ele viesse realmente ter juízo. E ele gasta, só que naquele momento que ele está gastando, que ele perdeu tudo e estava comendo comida de porcos, ele cai em si, diz a Bíblia que ele cai em si. E ele toma uma decisão, que é retornar para a casa do pai, reconhecendo o que ele tinha feito, e assim para viver ali em família. É quando ele levanta, ele toma a decisão de levantar-se, ou seja, ele tem atitude e ele vai e volta para a casa do pai. E neste momento que ele chega lá, ele é recebido com beijos, abraços, o pai o ama, ele tenta se justificar dizendo que não é digno de nada, que ele pecou contra o pai, contra a família e contra os céus, perante o céu. E o pai ignora tudo aquilo ali e o pai o honra naquele momento, porque o pai reconhecia que ele estava caindo em si, ele deixou de ser morto para reviver e deixou de ser perdido para ser achado. Mas enquanto isso, o pai estava preparando a festa, o irmão ouviu toda aquela gritaria e indaga os servos, os trabalhadores da propriedade do pai, o que estava acontecendo, até que o empregado relata e o filho fica indignado. E o pai o chama para participar também da festa, porque ele estava do lado de fora. Entretanto, ele diz que ainda fala assim: aquele seu filho que gastou tudo e o senhor nunca fez nada disso por mim. Ou seja, o senhor nunca me deu dinheiro, nem um novilho para gastar com os meus amigos. Mas o pai tenta o conscientizar, que era para ele se alegrar, porque o irmão dele havia estado morto e reviveu. Havia estado perdido e foi achado. E eu trazendo essa história para nós refletirmos, vamos dizer assim, que a casa do pai se refere ao relacionamento com Deus. E por que não também dizer para até nossos pais terrenos? E eu não sei em que estado você está, se você se encontra na posição de filho que rebelde, esse estado do filho pródigo, que ele foi um tanto rebelde, quis viver, ou seja, ele foi muito egoísta, ele olhou para si, ele se encantou com as coisas e deixou de valorizar os conselhos do pai, que com certeza os conselhos do pai eram excelentes para a vida dele, para ele prosperar, para ele não ir até o fundo do poço. O pai queria evitar isso, mas mesmo assim ele quis e o pai deixou ele ir, deu tudo que era direito a ele e ele foi, mas o pai nunca desistiu dele. O pai o aguardava ansiosamente. Eu fico assim a imaginar o posicionamento desse pai, um posicionamento de intercessão, de mediador entre os céus e a terra, ali orando pela vida do filho e aguardando. Esse aguardar não era parado, mas aguardava ansiosamente, em atitude de intercessão pela vida do filho. E o filho ali naquele momento, quando ele perde tudo, ele cai em si. Ou seja, o pai, muitas das vezes, o próprio Deus, ele vai permitir que nós venhamos a passar por certas situações devido às nossas escolhas, para que a gente caia em si. Por quê? Porque a personalidade de Deus, o seu caráter, envolve verdade, envolve justiça, envolve convicção. Ele não é um Deus que quer manobrar você, ele não é um Deus, não é o seu pai que quer ter você debaixo das rédeas, sem que você tenha entendimento. Mas ele quer que você o ame, que você preste culto a ele, o adore, esteja ao lado dele com consciência, com convicção, com certeza, com entendimento daquilo que ele está fazendo por você e para que ele está fazendo por você, entende? E ele, quando toma ali, ele cai em si, ele se vê, ele se enxerga e vê que ele era necessitado da presença do pai, dos cuidados do pai, da vida que o pai tinha
conquistado para ele, ele cai em si, toma uma atitude, ele levanta. Quando ele levanta, ele volta. E nesse trajeto, ele pensa que ele é tão pequeno, que ele é indigno de receber qualquer coisa do pai, porque ele entende que ele já gastou tudo, o direito dele. Mas naquele momento que ele se encontra com o pai o abraça, ignora suas justificativas e coloca sobre ele um novo anel, nova capa, o que quer dizer honra, ou seja, tudo que ainda tenho é teu, ou seja, você gastou a sua parte, mas ainda sobrou, eu tenho e tenho de novo para te dar. Oh, glória a Deus. E nesse momento, ele é abraçado, ele é restituído, né, na sua identidade. E quando ele volta, acontece algo. O outro irmão, ao invés de se alegrar do que tinha acontecido, ele começa a focar o olhar no seu irmão. Ou seja, esse filho pródigo que estava longe, ele focou primeiramente o olhar em si. Quando ele se viu que ele era realmente ingrato, que ele foi egoísta, ele cai em si do que ele fez e quem ele era para ele tomar atitude e reverter todo o quadro, ou seja, a partir de uma decisão, ele olhou para si e ele depois em seguida ele olha em direção à casa do pai, em direção ao pai. Então ele em nenhum momento olhou para o outro, mas ele olhou para dentro de si e olhou para o pai, enquanto seu irmão ali estava olhando, apesar de estar na presença do pai, vamos dizer, de um relacionamento que talvez não era tão profundo assim, ou seja, que não era um relacionamento de entendimento, de convicção e de certeza dos seus direitos e dos seus deveres daquela casa. Ele passou a olhar para o irmão. Mais um alerta aqui que nos faz refletir. Nós, enquanto mantivermos nosso relacionamento com Deus, nós precisamos estar sempre, vigiando sempre, para que nosso olhar esteja somente em direção a Ele. Porque se formos olhar para os lados, se formos olhar para os outros, nós perdemos o foco. E a meta do Senhor não é que venhamos a perder o foco, mas que mantenhamos o olhar nele, a convicção nele, a adoração a Ele, porque assim nós vamos estar podendo também nos sondar, porque o Espírito dele nos faz nos sondar e vermos os nossos defeitos, as nossas limitações e assim como o filho pródigo, ter atitudes que adorem, que glorifiquem, que reconheça, que valorize o Pai, a presença do Pai, o relacionamento com o Pai. E que Deus te abençoe e que eu espero que essa palavra ela venha edificar a tua vida, porque com certeza veio do coração do Senhor. Então, verifique o seu tipo de relacionamento, invista, caia em si e tome uma atitude, porque isso vai fazer toda a diferença. E que Deus te abençoe.